A religião hebraica. A religião é, com toda certeza, a maior contribuição hebraica à humanidade, uma vez que dela vieram as três grandes religiões monoteístas atuais: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E se você quer saber como essa religião foi construída através dos séculos, então continua comigo, que eu te explico que história é essa. Conforme já referido aqui no canal, no estudo da religião hebraica, é importante desde já deixar claro que ela não é a religião católica, e nem tampouco uma das diversas religiões evangélicas. Portanto, o vídeo tratará apenas da religião dentro do período até aqui estudado. A religião hebraica, ao contrário do que muitos imaginam, é marcada por diversas mudanças e influências das religiões à sua volta, e pode ser dividida em 4 fases principais, sendo elas o animismo, o enoteísmo, o monoteísmo e o monoteísmo dualista. A fase animista compreende o período em que os hebreus eram nômades, ou seja, de Abraão até o estabelecimento do povo hebreu no Egito. Nesse período, os hebreus celebravam rios, cavernas ou montanhas, ou seja, veneravam a natureza, algo comum entre os povos nômades. Eles acreditavam que cada um desses elementos da natureza possuía um Elohim, um espírito ancestral. O culto aos ancestrais era comum nesse período. No Egito, a religião hebraica evoluiu para o enoteísmo, ou monolatria, que significa dizer que, embora possuíssem o seu deus principal, não excluíam a adoração a outros deuses. O seu deus Yahvé possuía uma concepção naturalista, uma vez que teria aparecido a Moisés em uma forma de chama, nos arbustos, mas também possuía traços sentimentais, como ira e arrependimentos. Quando os hebreus conquistaram a região de Canaã, acrescentaram os deuses cananeus à sua religião. Primeiro, porque era comum se adotar os deuses da região em que se estabelecia, e segundo porque não havia uma divindade hebraica da agricultura, e como os hebreus precisavam se voltar à agricultura, essa aproximação foi natural. Com o passar do tempo, essas atribuições de fertilidade e agricultura foram incorporadas a Yahvé. É importante deixar claro que, embora na história, muitas vezes, não seja possível cravar uma coisa ou outra, podemos partir de indícios, fazer algumas análises, e está claro que qualquer povo no lugar dos hebreus também sofreria influências tanto egípcias como dos povos palestinos. O monoteísmo teria se consolidado apenas no período dos profetas, entre os séculos 8 e 7 a.C., por conta da necessidade de purificar a religião, que teria ficado um pouco confusa por conta da separação do reino. O profeta Amós, que viveu de 783 a 738 a.C., foi o primeiro a referir-se a Yahvé como um Deus universal, e posteriormente, outros profetas como Oséias, Isaías, Miqueias, Jeremias e Josias consolidaram essa ideia, fazendo reformas que determinaram os princípios elementares do judaísmo, uma vez que essas reformas não abrangeram o Reino do Norte, cujo destino até hoje não se sabe. Essas reformas consolidaram Yahvé como o único Deus, ainda dentro do período monoteísta,
ocorre o cativeiro babilônico, que trouxe influências à então religião judaica, trazendo alguns costumes como a santificação do sábado, a circuncisão e as diferenças entre os animais limpos e, portanto, aptos para o consumo, e os animais impuros. Essas influências não significam necessariamente que anteriormente não houvesse uma tradição oral desses costumes. Contudo, ao menos sua sistematização ocorreu nesse período. Já no período de domínio persa, temos a última fase religiosa desse povo, conhecida como monoteísmo dualista. Nessa fase, a religião recebe a influência do zoroatrismo, a religião persa. É nesse período que surge a figura do Satã, o inimigo de Deus. É também desse período que surge a crença na vinda de um Messias, na ressurreição dos mortos, no julgamento final e a crença na existência de uma vida extraterrena. Esses dois últimos pensamentos muito provavelmente foram introduzidos ainda durante o período passado no Egito, muito embora também tenham sido sistematizados apenas nesse período. Pessoal, hoje quero agradecer novamente por todo o apoio e carinho de minha audiência, em especial a dos meus ouvintes de Portugal e da Alemanha. Muito obrigado! Continuarei acompanhando o meu público e agradecendo especificamente a cada região. Queria também comunicar a vocês que, infelizmente, devido a problemas pessoais, precisarei dar um passo para trás, para poder conseguir dar 2 passos para frente. E por esses motivos, os vídeos serão postados, ao menos por hora, apenas aos domingos. E assim que possível, voltarei a publicá-los também nas quartas. Mais uma vez, muito obrigado! Até o próximo vídeo com mais um episódio do Que História é Essa?